Vale a pena existir alguém tão amargo, tão decadente e tão desinteligente como Luiz Felipe Pondé? Vale. Vale sim. Por quê? Porque ele é o exemplo daquele tipo de classe média que odeia o Brasil, que nada aqui presta, que qualquer governo não vale a pena, mas ele não sai daqui. Embora ele não tenha conseguido fazer o que ele quis, ele não conseguiu fazer medicina, não conseguiu virar professor universitário, ele não passou em nenhum concurso de federal, embora ele tenha este peso do fracasso, ele não sai daqui. Ele continua aqui o dia todo. Quantas pessoas da classe média baixa e da classe média mesmo um pouquinho mais alta você não encontra com este perfil? São vários, não é? São vários. O artigo dele de domingo mostra o rosto desta classe média. Aquela classe média que a Marilena Chaui diz que odeia é exatamente esta. Olha só as coisas que a pessoa, quando está degradada, com a alma degradada, ela escreve. Vou dar um exemplo para vocês, que na verdade a gente acaba tendo pena, né? Às vezes eu começo a falar, depois eu fico com pena, porque é muita burrice junto com o amargor da derrota. Um país que diminuiu o desemprego, segurou a inflação, está com as instituições funcionando, a indústria cresceu, o PIB aumentou, e ele não consegue ter nenhum pingo de alegria, porque a alegria para ele não existe. Você já imaginou a solidão deste homem e da classe média na qual ele vive e representa? Olha só, eu vou ler para vocês algumas coisas. Voltemos ao fuck you, Elon Musk. Brasileiros abobados vão ao delírio com tal demonstração de ausência de austeridade. A direita não se salvou melhor quando seu sumo sacerdote dizia horrores como: não sou coveiro na pandemia. O quê? Ele comparou uma frase adolescente da primeira-dama com a política de matar 700 mil pessoas do Bolsonaro. Sim, ele colocou no mesmo pé. Quando o Bolsonaro disse eu não sou coveiro, ele estava programando não comprar vacina, fornecer remédio falso, fabricar remédio falso, não fazer o lockdown e o que é pior, gente, o pior de tudo, não se responsabilizar pelo Ministério da Saúde, no qual ele pôs 4 incompetentes, até ele destruir o ministério. E ele enterrou 700 mil brasileiros, 700 mil brasileiros. Não há guerra registrada nos últimos tempos com esse tipo de morte. E era evitável, gente. A CPI da Covid mostrou que era evitável. Aí, este tipo de política que tinha como mote não sou coveiro, porque não é a frase do Bolsonaro. O Bolsonaro falou aquela frase para se desfazer da responsabilidade por esta política. Esta frase é igual a bobagem adolescente da primeira-dama. Em outras palavras,
Quando você fala fuck you, Elon Musk, tem o mesmo peso que 700 mil mortos brasileiros. Esta é a isenção do cara que não é nem de esquerda nem de direita agora, embora tenha escrito vários textos dizendo que ele era de direita. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Entenderam a maldade do argumento desse sujeito? Luiz Felipe Pondé? É maldade, gente. É maldade, porque em nenhum momento você pode colocar esses termos em comparação, a não ser que você tenha um profundo desprezo pela vida, como ele tem. Se não bastasse isso, ele vai adiante. Ele entrou num táxi com um motorista particular e ele escutou que o trânsito está terrível. Aí ele disse, tá vendo? Aí, Brasil não melhora. O trânsito está terrível, o Brasil não melhora. Essa é a conclusão que ele tirou a partir de conversa de motorista de táxi, dado que ele só anda de táxi. Mas não fica nisso. Tem mais. Olha só. Olha só. Ele diz que São Paulo vai se transformar num lugar onde a especulação imobiliária manda, com prédios crescendo à torto e à direito. Ele, que mora em condomínio de luxo, diz isso. Ele, que mora em condomínio de luxo, diz isso. Pois exatamente a classe social dele é a que sustenta a falta de moradias e a especulação imobiliária. Onde está a que grau de cinismo se chegou a esta figura? Exatamente o grau de cinismo daquela classe média que a Marilena Chaui diz que odeia, e com razão. Quem que pode gostar de gente assim? Mas não termina nunca. Tem no meio do artigo de hoje uma ode, uma verdadeira oração para você desistir da esperança. Você não pode ter esperança. Como que você vai ter esperança? Se você tiver esperança, eu chamo você de tonto. Olha só. E depois, meu amigo, um elemento estranhíssimo, que é o fazer o bem e a gratidão. Ele não acredita na gratidão e ele não acredita no fazer o bem. Em outras palavras, se você fizer o bem, mas ficarem sabendo que você fez o bem, então você fez com algum interesse, então não é bem. Ora, então, simplesmente, não há bem político. Não há nenhuma construção política que pode ser boa. Por quê? Porque todo político que faz uma construção põe o nome dele. Para quê? Para ele se eleger. Para ele fazer pela classe social que está sendo representada. Ele não entende o funcionamento da política. Que você faça uma doação e não queira aparecer individualmente é uma opção sua. Inclusive é uma opção religiosa que muitos têm. Mas o poder público não pode ficar assim. Porque se o poder público fizer o bem e ele não disser que está fazendo o bem, a percepção do bem não ocorre. E nas próximas eleições ele perde. Então é função do político fazer a coisa certa e dizer para o cidadão que a coisa certa está ali. E aí o cidadão avalia se aquilo é mesmo a coisa certa ou não. Eu construo uma escola, tá? Aí as pessoas perguntam, ô senador,
É verdade que o senhor que fez a emenda para construir a escola, ele disse, não, eu não fiz. Mas o senhor não trabalha? Não, eu não posso trabalhar. Por quê? Porque se eu fizer alguma coisa, o Pondé vai me recriminar porque eu estou fazendo e falando que estou fazendo. Olha o grau de tolice que este energúmeno do Pondé chegou. Em outras palavras, só pode fazer o bem o indivíduo religioso que não deixa o nome dele aparecer. Em outras palavras, não há o bem no âmbito da política. Não há nenhuma política possível. Tudo tem que se resumir ao indivíduo escondido que faz doações, né? Mas como esse indivíduo escondido que faz doações não pode ser revelado, nunca vamos saber que há doações. Portanto, nunca vamos saber realmente se há o bem, e aí o demônio se locupleta, que é o caso do Pondé. Vocês entenderam? Agora, se ele fosse cristão, então nós poderíamos até entender, né? Ele está falando, né, daqueles preceitos de Jesus, de rezar escondido, de não rezar em público, de não aparecer a hora que faz o bem. Tudo bem, mas ele não é cristão, ele é judeu. Ele diz que agora não tem religião, mas ele tem. A religião dele se chama Netanyahu. Todo mundo sabe o quanto ele defende o Estado de Israel fazendo o genocídio. E ele pode fazer essa defesa por quê? Porque o bem não existe, ninguém faz o bem. Então o mal impera e eu defendo o Estado de Israel. Não é legal esse tipo de raciocínio? E eu chego então aqui para gastar uma página inteira falando do fuck you e comparando com a política do Bolsonaro, e mais ainda, dizendo que o problema não é o Musk, é o fuck you Musk. Claro, eu disse para vocês, né? Quanto tempo ele vai demorar para dar apoio ao Trump? Quanto tempo ele se segura? Justamente em qual semana? Na semana que ele poderia comentar, por exemplo, o fato de que uma deputada pediu a semana menor, a jornada de trabalho menor. Como ele iria falar contra, e nós dissemos que ele iria falar contra, ele mudou de assunto e foi para o fuck you da Janja, que é um assunto que a gente tocou aqui em benefício da Janja, mas não em termos de comparação com o Bolsonaro. É impressionante, gente. Eu não odeio a classe média. Eu simplesmente fico pasmo de que ela eleja este tipo de gente como o seu intelectual, como aquele que ela deve ler. Para quê? Para quê? Uma figura como esta é uma figura que está pregando a eutanásia de todo mundo. Se matem. Mas ela mesma não se mata. Ela está comendo o seu bom queijo, o seu bom vinho. Afinal de contas, né? De lá de onde ela está, do alto do prédio onde ela está, nada pode atingi-la. Ela se dá o luxo, né, de ser a cuca. Que coisa, não, gente? Que coisa. E o mais engraçado é que tem gente em escola, faculdade, que lê este cara e ainda traz para dar palestra. Qual a mensagem que esse cara tem para a juventude? A mensagem de
compre uma arma e dê um tiro na cabeça. É a mensagem do Figueiredo, né? Se o senhor ganhasse salário mínimo, o que o senhor fazia? Ah, eu dava um tiro na cabeça. Presidente do Brasil, da ditadura militar, o último. Igualzinho o Pondé, porque o artigo dele é isso, né? Brasileiro, dê um tiro na cabeça, mas não conte comigo para ir junto. Muito interessante. O rosto da classe média. Na verdade, o rosto do bolsonarismo que ele esconde, né? O criador dos meninos do MBL. Eu acredito, gente, que esse amargor todo pode ter alguma coisa aí a ver com falta de bofe. Nossa, tirou da minha boca. Né? Ia falar isso. Falta de bofe, falta de uma, né, de uma boa... Tá na secura. Né? Tá na secura, não é possível, não é possível. Ninguém é tão amargo e tão rançoso e tão burro, porque todos os elementos que falam ali na sociedade brasileira falam contra ele, né? Tudo que você pega tá contra o que ele tá dizendo. E ele não percebe. E ele vai cavocando o buraco dele, né? O buraco dele, que é o buraco da alma. Não se deixe levar por esse tipo de gente. Se afaste disso. Quando você encontrar tipo Pondé, se afaste, não leve para sua escola, não lê. Se afaste disso. Porque essa doença do Pondé, ela pega. É um vírus que pega. E sabe por onde ele vem? Ele é um vírus anal, ele vem por baixo. De onde ele sai. Daqui a pouco a gente volta.